Bom dia, queridos irmãos, queridos ouvintes da Palavra de Deus. Este é mais um Momento com Deus. A mensagem de hoje tem como título Um Homem de Atitude. O texto bíblico encontra-se em Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43. Os ouvintes poderão acompanhar em suas Bíblias. Queridos irmãos, queridos ouvintes, quem nunca passou por situações desesperadoras? Para alguns, pode ser desesperador apresentar um trabalho de final de curso na faculdade. Para outros, pode ser uma grave doença na família ou mesmo a perda de emprego e outras instabilidades que a vida sempre traz sobre nós. O fato é que todos nós passaremos por algumas dessas difíceis aflições e precisamos aprender como lidar com elas, o que fazer diante delas. Apesar de cada aflição e situação desesperadora exigir ações específicas de nossa parte, existem algumas ações que a Bíblia nos ensina que certamente funcionarão para qualquer situação. O personagem que irá nos ajudar a ver o ensino de Deus sobre essa questão é Jairo, chefe da sinagoga, citado em Marcos capítulo 8, versículo 41. Jairo era um homem respeitado, culto, inteligente, com boa formação acadêmica e religiosa. Mas quando Jesus desceu do barco e a multidão festejava o seu retorno, o semblante de Jairo não era de alegria. Jairo vivia uma situação desesperadora. Sua filha de 12 anos estava morrendo. Mas é diante dessa situação desesperadora que veremos 5 atitudes tomadas que fizeram toda a diferença para que Jairo passasse por essa situação de forma vitoriosa. Vejamos aqui atitudes que devemos tomar diante de situações difíceis. Primeira, Jairo procurou Jesus. Jesus estava fazendo a sua missão como de costume. Mas naquele dia, um homem saiu de sua zona de conforto, saiu do lugar da inércia e buscou ao Senhor Jesus. Ele era Jairo, chefe de uma sinagoga. Em Marcos capítulo 5, versículo 22, diz o seguinte: Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostrou-se a seus pés. Queridos ouvintes, situações desesperadoras e difíceis exigem que intensificamos a nossa busca, que derramemos o nosso coração, que mais do que nunca nos empenhamos em buscar o Senhor Todo-Poderoso, que é a resposta para as nossas dores. Jairo fez isso. Poderia ter ficado chorando, murmurando, lamentando-se da dificuldade que estava vivendo, mas ele preferiu sair de seu lugar e buscar a Jesus. Segundo, Jairo clamou a Jesus. Ao encontrar Jesus, Jairo sabe diante de quem está, do poderoso Deus, e suplica ao Senhor o socorro que precisava. Diz a Bíblia que insistentemente lhe suplicou. Jairo sabia aquilo que buscava, sabia onde procurar e sabia que podia clamar a Jesus com fé, pois seria ouvido. A ousadia de Jairo é uma ousadia que precisamos ter quando passamos por situações desesperadoras.
devemos resistir à vontade de desistir ou mesmo de murmurar e nos entregar ao clamor e à súplica. Terceiro, Jairo creu que Jesus podia mudar a sua situação. Queridos irmãos, queridos ouvintes, Jairo estava tão focado em sua busca, com a sua fé operando de tal forma, que teve até mesmo a ousadia de dizer a Jesus aquilo que o mestre deveria fazer. É claro que Jairo não estava desrespeitando Jesus aqui, mas apenas demonstrando o tamanho de sua fé no poder de Jesus Cristo de mudar a situação dele, conforme diz em Marcos capítulo 5, versículo 23. Minha filhinha está à morte. Vem, impõe as suas mãos sobre ela, para que ela seja salva e viverá. Diante de uma situação desesperadora, a nossa fé é a nossa maior arma. Precisamos crer, precisamos colocar a nossa fé em ação. Quarto, Jairo não desanimou diante das más notícias. Porém, queridos, aqueles que estavam cuidando da filha de Jairo logo vieram até ele para trazer a má notícia. A menina havia morrido. Em outras palavras, toda a disposição de Jairo, na visão deles, havia falhado. Ele não havia conseguido o milagre que, com tamanha fé e disposição, tinha ido buscar. Porém, Jairo mostra uma fé impressionante. Enquanto os outros estavam pedindo para que Jesus não fosse mais incomodado, e alguns estavam rindo da fala de Jesus, de que a menina estava apenas dormindo, Jairo se mantém ao lado de Cristo até ver a sua missão cumprida, que era a de levar Jesus para impor as suas mãos sobre sua filha. Nem mesmo diante da notícia da morte da sua filha, Jairo teve sua fé abalada. Ele creu na palavra de Jesus e não desanimou diante das más notícias. Quinto, Jairo testemunhou o milagre de Jesus. Queridos irmãos, queridos ouvintes da palavra de Deus, toda a boa disposição de Jairo o levou a testemunhar o milagre de Deus em sua vida. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Texto de Marcos, capítulo 5, versículo 42. Mas, e se Jairo tivesse ficado se lamentando, se não tivesse ido a Jesus, se não tivesse vencido as más notícias com a sua fé, o que poderia ter acontecido? Isso não sabemos. Queridos ouvintes, certamente muitas pessoas têm sido vencidas pelas situações desesperadoras, quando poderiam estar colhendo o fruto da sua fé, quando poderiam estar vendo os milagres acontecerem e glorificando a Deus pelo cuidado dele. E você, querido ouvinte? Nós não sabemos o que está se passando com você, o tipo de problema que você está enfrentando com a sua casa, com a sua família, com seus filhos, ou até mesmo com seus vizinhos ou no trabalho. As coisas andam complicadas? Parece que nada dá certo? Parece que na batalha da vida você sempre está perdendo? Os problemas são maiores que sua capacidade para resolvê-los? Faça como Jairo. Prostre-se aos pés de Jesus e suplique que ele chegue até a sua casa. O Senhor Jesus prontamente atendeu ao chamado do chefe da sinagoga e, com certeza,
também vai atender ao seu chamado. Qual atitude você tem tomado diante das situações difíceis? A Bíblia diz que Jairo procurou Jesus. Faça o mesmo. Procure Jesus, clame por Jesus e com certeza Ele te atenderá. Pense nisso, querido ouvinte, e que Deus nos abençoe. Amém. Oremos ao Senhor. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado a Deus pelas incontáveis bênçãos que o Senhor tem derramado sobre o teu povo. Por esta mensagem, Senhor Deus, de exortação, mensagem esclarecedora aos nossos corações, Pai. Nós te agradecemos. Te pedimos, Senhor, que abençoe todos nós que ouvimos a tua palavra neste momento. Que possamos, Senhor Deus, cada dia mais estar buscando Jesus, pois certamente Ele cuidará dos nossos problemas. Ele cuidará, Senhor Deus, das nossas dificuldades. Se assim, Senhor Deus, confiarmos. Muito obrigado por mais esse dia que o Senhor nos concede, Pai. Que Ele se cumpra em nós de acordo tão puramente, Senhor Deus, de acordo com a Tua vontade, ó Pai. Dá-nos, Senhor Deus, saúde, disposição para continuar, Senhor Deus, divulgando o Evangelho de Cristo Jesus, ó Pai. O Evangelho da porta estreita, Senhor. Fica conosco, Pai, perdoa as nossas faltas. Em nome de Jesus é que nós te oramos. Amém. Amém, Senhor.